Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. Antes de começar, vocês querem discutir alguma coisa da aula anterior? Vocês querem fazer alguma pergunta, né? Aquela parte toda de definição de tensores, de funcionais multilineares e como eles também podem ser vistos como transformações lineares de vetores em vetores, tensores em tensores, assim por diante. Vocês querem esclarecer alguma coisa sobre aquele ponto, ou a gente pode ir para o nosso último assunto, né? Essa vai ser a última aula sobre geometria diferencial pura, né? Depois a gente vai ver algumas coisas que depois, quando a gente chegar nas equações diferenciais parciais, a gente vai fazer conexões de volta com geometria diferencial. A gente vai mostrar, por exemplo, como você pode pegar uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e relacionar isso às formas, numa certa variedade, né? Então a gente vai poder fazer conexões interessantes. Mas do ponto de vista puramente da geometria diferencial, a gente vai ter essa nossa última aula hoje. Tá? Então, se vocês querem tirar dúvidas do assunto anterior, é o momento. Eu tenho dúvida, professor. Vamos lá. Eu estou bem confuso quanto à contração dos tensores. Eu não acho que eu entendi o que essa operação significa, nem o que ela faz, nem em que ela pode agir. Por exemplo, no exercício 2.7, que é o primeiro exercício da lista, você pede para a gente... Você pede quantos diferentes tensores do tipo 2,1 podem ser feitos pela contração dos pares de índices do tensor 3,2 Q e JK top LM bot. Quantos tensores 1,0 pela segunda contração? Pelo que eu entendo que esse exercício está pedindo, quer dizer, o livro está querendo que eu contraia o tensor Q em outros tensores. Em Isso. outro tensor, um de cada vez, só que tem mais de uma possibilidade. É isso? Isso. Então eu posso contrair um tensor, porque me foi dito que eu não. Me foi dito aí que eu não posso contrair um tensor. Contração é uma operação que eu preciso de mais de um tensor. O que eu estou pegando errado? Você pode me explicar? Tá. Onde você viu que ele fala que contração não pode ser feito para um tensor? Só para eu entender Eu o perguntei para contexto. Amanda. Eu tava achando que eu podia fazer em um só, e daí eu tentei expressar minha dúvida para Amanda, ela tentou me ajudar, mas ainda ficou confuso, e daí ela falou que alguma coisa, eu não entendi muito bem, então eu posso estar expressando errado o que ela quis dizer. Mas pelo que eu entendi, ela falou ela falou, ela tentou me explicar a contração entre dois tensores, e daí eu vi que não era isso que eu estava com dúvida, daí eu perguntei, aí eu falei, eu estou tentando contrair um tensor apenas. Isso é uma operação que eu posso fazer? E ela respondeu que não. Então aí eu desisti de estudar hoje e esperei sua aula, porque eu não entendi mais nada. Tá. Então vamos lá. O primeiro exemplo que ele vai dar de contração é de um um tensor desse tipo aqui, né? Então, deixa eu botar uma página nova. Então ele vai falar do clássico ali, que é o que seria o produto entre uma unforma e um vetor, né? Que seria uma coisa assim. W mi, V mi, né? Isso aqui a gente viu que é esse W atuando aqui no nosso vetor, tá? E aí aparecem esses índices somados aqui, tá? Mas você poderia ter pensado que ao invés de você estar pegando o produto do W com o V, ou do ômega, tanto faz, você pode ter primeiro feito a criação de um tensor T, que você determina ele assim, tá? Cujas componentes vão ser concorda? Isso aqui de fato, o funcional, né, multilinear, e isso aqui são as componentes dele. Professor, desculpa, eu interromper só nessa parte da direita essa igualdade da direita que você falou rapidinho? Pode, claro. Eu já interrompi, né? Mas enfim, essa parte da direita apareceu da onde? É que isso é uma parte que eu não estou conseguindo ver no livro, que não estou vendo em nenhum lugar. Esse funcional linear aparecendo nos capítulos que você pediu para estudar. E eu estava tentando achar isso hoje para estudar, mas eu não estou entendendo. Isso aqui, você viu?
Você só tá com... Esse da esquerda uma forma. Isso aqui é um forma, isso. Não, mas não, essa parte da de esquerda inteira é um forma, certo? Isso. Da direita também. Só que daí o que acontece Não, na da direita direita é é que vetor. é um vetor porque a gente faz derivada parcial, que é aquele negócio lá de derivada direcional e tal. Não, é um vetor porque a derivada parcial ela age como uma derivação na variedade e a gente mostrou que as derivações têm uma relação de 1 para 1 com os vetores tangentes que são definidos através de classes de equivalência. Ok. Então beleza, professor. Isso aqui não é nada mais do que o vetor definido lá pelo Eichem, tá? Eu só começo pelo Eichem em vez de direto para o Schutz, porque o Schutz ele não explica essas coisas no detalhe. Então eu queria mostrar por que diabos a gente escreve esses vetores como sendo essas combinações de derivados parciais. Ok. Não, Tá? beleza, então. E aí daqui para cá é só uma questão da linearidade desse produto. Certo, certo. Porque Não, esses caras desculpa aqui aí. não são meras funções ou números, né? Depende se isso aqui é um campo, são campos ou se são vetores e um formas. Beleza. Então, ok. Desculpa interromper. Não, tem problema. Quer dizer, reclama o Marcelo que vai falar. Bom, onde é que eu estava? Então, ao invés de você pensar na ação dessa forma atuando nesse vetor, eu posso pensar que eu criei um tensor de dois índices aqui, do tipo 1, né? Esse cara aqui é o 1 do numerador, né? Do de cima, da parte de cima, do parênteses. Esse cara é o 1 do denominador. Não, é o contrário. Esse cara é o 1 do denominador e esse cara é do numerador. Então, a operação de contração é que você pega um tensor, né? E substitui nas entradas, isso aqui você substitui por uma delta de ni, mi. Tá? Ok. Então você pega esse cara aqui, se o tensor fosse mais complicado, não importa. Você pega dois pares, né, de um que seja um vetor e outro que seja uma forma, e você substitui ele por esses deltas aqui, de Kronecker, por um delta de Kronecker. Isso seria uma contração. Tá? Então aqui você vê que o que aparentemente eram dois tensores, você pode escrever como se fosse um tensor só e depois aplicar a contração nesse próprio tensor. Então, em termos de componente, esse tensor T, as componentes dele são bem fáceis de calcular. T mini nada mais é do que ômega mi v ni. E a contração é T mi mi, que nada mais é do que W mi v mi. Tá? Da onde você tirou a equação da segunda linha para você igualar esse produto tensorial ao lado direito, ao W mi V ni, multiplicando pelo produto tensorial dos dx mi d ni? Eu não entendi. De onde eu tirei o que exatamente nessa segunda linha? A segunda linha, da onde você partiu? Não, eu só falei o seguinte: imagina que você tem um forma e um vetor. Você pode calcular a ação de um sobre o outro. Tá aqui. Aí eu falei, ao invés de calcular a ação de um sobre o outro, eu poderia simplesmente definir um tensor usando esses dois mesmos objetos, que seria o meu tensor T. Eu só acabei de definir, é um novo objeto, tá? Que é esse tensor, que é esse produto tensorial de W com V, tá? Eu mostrei que esse tensor, ele tem essas componentes aqui, tá? Ou seja, se eu escrever nessa base, tanto o A1 forma quanto o vetor, eu tenho que as componentes são simplesmente W mi V ni. Eu não entendi como você mostrou isso. Tá aqui na linha de baixo. Tá vendo que eu tenho que o WMI, DNI, DXMI é simplesmente abrir esse cara aqui e dar isso aqui. E abrir esse cara e dar isso aqui. Uhum. Aí usei que esse produto aqui ele é linear na multiplicação por números reais. Ah, tá, Então são esse cara números. sai. Ah, tá, beleza, entendi. Aí vem para isso aqui. Tá bem. Tá? Então, eu só mostrei para você que não existe essa diferença entre contração entre tensores e contração no mesmo tensor. Contração é contração. Toda vez que você tem, em termos simples, se você tem um índice em cima e um índice embaixo, você pode contrair. Então, o exercício é bem simples, né? Por que ele pede para você?
Para ver se você... Ó, QIJKLM. Então, você tem esse tensor aqui. QIJKLM. E ele quer que você tenha, no fim, um tensor do tipo 2,1. Né? Então, tem que sobrar só um índice embaixo. Então, pode ser QLJKLM, pode ser ILKLM, e pode ser QIJLLM. E pode ser a mesma coisa trocando ele, contraindo, em vez de contrair com o L, contraindo com o M, né? Ou seja, pode ser Q, M, J, K, L, M. Pode ser Q, I, M, K, L, M. E pode ser Q, I, J, M, L, M. Pronto, aqui você tem as 6 combinações possíveis. Ok, eu acho que eu sei chegar nisso aí. Acho que a minha dúvida fazendo esse exercício era mais, além da dúvida de contração, o que é contração, era como. Volta lá, por favor, no quadro negro. Aliás, você pode dizer, se você for reescrever, por exemplo, esse primeiro da segunda linha, que é QLJKLM. Se eu Isso. for reescrever ele, eu posso só escrever como QJKM, certo? Não pode, posso. não. Ah, tá. Eu tenho que deixar assim, essa é a forma final da parada, do tensor. Isso. Ah, Isso. então, O que beleza. frequentemente acontece em casos especiais, por exemplo, quando você vai fazer a equação de Einstein. A equação de Einstein, você vai ter uma coisa assim: tensor de Einstein igual ao tensor energia-momento. Você define que a contração... Aqui a gente vai falar de contração de 2 índices embaixo, mas não vamos esquecer essa complicação por enquanto. Vamos dizer que a gente escreveu as equações de Einstein assim, tanto faz, tá? AB, AB. Aí, alguns autores definem que T, aí você tem que fazer isso aqui lá no seu texto científico, é igual a isso aqui. Aí você, simplesmente porque talvez você vá usar demais esse símbolo, e você não quer ficar tendo que escrever toda vez AA aqui, aí você define que esse símbolo é igual a esse cara aqui. Tá? Mas você precisa fazer isso. Tanto que, se você pegar esse cara aqui, você vai descobrir que ninguém vai nunca chamar esse cara de G. Porque como esse cara define em termos do tensor de Hit, isso aqui vai ser menos o escalar de curvatura. Porque a hora que a gente escrever o tensor de Einstein em termos dos tensores de curvatura, vão aparecer os R's lá dentro. A hora que você contrair, você vai descobrir que, na verdade, G contraído AA é igual a R. Menos R, desculpa. É em 4 dimensões. Se for em N dimensões, aí é um fator mais complicado numérico aqui na frente. Tá bem, professor. Eu tava me enganando, eu tava achando que eu tinha que chegar num lugar que eu não tinha que chegar. Mas então agora ficou bem mais claro. Muito obrigado. E isso é importante, tá? Porque, por exemplo, se você vai pegar alguns autores mais desleixados, eles vão escrever assim, por exemplo, tensor, aí quando você vai botar no matemática, no LaTeX, se você simplesmente botar T underscore A, tio A, o símbolo que vai aparecer vai ser assim, ó, T, A e o A aqui em cima. Aí você não sabe quem é que está embaixo, quem está em cima e quem está embaixo. Se é o primeiro, quem é o primeiro índice? É o índice de uma forma ou é o índice de um vetor? Você não sabe. Então, o correto é você escrever no LaTeX assim, T underscore A, abre, fecha, chaves vazia, tio A. Na hora que você escrever isso aqui, aí o LaTeX vai renderizar assim, A, A. Aí você sabe quem é o primeiro e quem é o segundo, né? Digamos que fosse AB. Já AB. Tá? E isso é importante, porque o que acontece em alguns casos é que o cara está pegando esse tensor e esse tensor é simétrico. Aí tanto faz, mas mesmo que tanto faça, como nem todos os tensores são simétricos, fazer esse tipo de atalho pode confundir mais para frente. Professor, eu tô com uma dúvida nessa anotação que você colocou aí. Não sei se é a forma que você escreve o tensor, né? Você começa pelo de baixo e depois vai ao de cima? Mesmo? O do um forma é o A, o índice? Ou é o B? Não, é porque, bom, esse cara aqui é o índice de um forma, tá?
Ah, No tá, beleza. sentido de Então que sempre o da esse A esquerda. embaixo, ele dá uma característica de um forma para o T. Porque para eu levar num escalar, digamos, eu preciso contrair esse cara com um cara que tem índice em cima. E componentes com índice em cima são componentes de vetores. E a mesma coisa, só que ao contrário para o B. É que no livro é o contrário, daí. Ah, professor, eu não sei se eu tô sendo chato ou se muda para cada um, sabe? É um negócio, toda hora você vê um lugar diferente, para lá e para cá, tá toda hora mudando de posição, sabe? Então Como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. lá no livro, o índice de cima para a esquerda é o um forma. E o índice de baixo, da direita, é o vetor. Ele escreve um A tensor base. 2,0, por exemplo, É porque é a mesma como. confusão que vocês estavam fazendo na aula passada. Esse vetor aqui, esse índice, ele indica que T tem como primeira entrada, ou seja, o primeiro argumento do funcional multilinear tem que ser um vetor. E o argumento da segunda entrada é uma unforma. Novamente, se eu for escrever T em termos geométricos, quem entra aqui é um vetor. E quem entra aqui é uma forma. Tá? Ou seja, novamente, você tem razão na sua confusão. A razão da sua confusão a multitude de sentidos que tem um tensor, tá? Porque aqui, quando eu falei que esse índice aqui é o índice que vai se contrair com o vetor, ou seja, esse índice que dá a característica de funcional linear que leva um vetor no número, tá? Eu estou me referindo à característica olhando para o T como um funcional multilinear. Tá? Mas se eu quiser pensar que esse cara aqui é a componente de um certo objeto, esse cara aqui é a componente de uma unforma. Né? Se eu esquece esse cara aqui por um instante, isso aqui é componente de uma unforma, né? Unforma W tem componente embaixo. Só que uma unforma é um funcional que leva um vetor no número. Então, se eu me referir a unforma como um funcional, eu estou dizendo que o primeiro argumento dela, né, se eu escrever assim, o primeiro argumento dela é um vetor. Tem que entrar um vetor aqui. Então, ora você, depende de como você está descrevendo o seu tensor, você pode chamar isso de vetor, você pode falar que esse primeiro índice se refere a um vetor ou uma unforma. Então pode trocar, entendeu? Por isso que você pode estar se confundindo. Depende do contexto de como o autor ou a pessoa que está discutindo aquele objeto está se referindo a ele. Por exemplo, para dar mais um exemplo, esse cara aqui, A, B, você pode pensar nele como um objeto que está levando uma unforma, então ele contrai com uma unforma aqui, e está resultando o quê? Numa outra unforma aqui, YA. Tá vendo? Ele está levando uma unforma numa outra unforma. E aí, nesse caso, esse índice aqui ele está com um índice característico de uma unforma. Enquanto, se eu pensar nesse cara como um funcional, esse índice aqui ele vai levar um vetor, porque é com ele que eu contraio um vetor, num número, né? Então vai ficar assim, T, A, B, V, A, W, B. Ajudou? Atrapalhou? Ah, professor, nem sei o que dizer. Eu vou continuar estudando aí. Mas a gente vai pegando. Eu não sei. Talvez. Espera, né? O que eu diria para você é o seguinte, não se preocupa com isso. Porque eu acho que a sua preocupação vem de querer estar preparado para uma coisa que você não sabe exatamente qual é que ela vai ser, entendeu? E eu te garanto que de todas as dificuldades que vão aparecer, essa ambiguidade não é uma coisa que vai ser problemática para você. Ok. Antes de você partir para a aula de hoje, eu queria perguntar mais uma vez. Você perguntou de alguma dúvida do anterior. Eu queria saber o que significa um termo que está no exercício 2.8. Tem um termo aqui, eu não entendi. Depois que ele fala, eu não sei ler inglês direito, mas
esse regard them as vector valued linear function of vectors. O que significa essa frase aí? Tá, eu falei isso uma vez para vocês, mas eu acho que é super útil repetir várias vezes, tá? Então tá, espera um pouquinho. Só um instante. Tudo bem? O que está acontecendo? Precisa de ajuda? Mari? Precisa de ajuda? Desculpa, pessoal. Relaxa, professor. Bom, então é o seguinte, você pega aqui um tensor do tipo 1, 1, que é exatamente aquele que a gente estava olhando antes, tá? Bom, antes de falar do tensor, eu vou falar de... Quando você fala de uma função, quando você está aprendendo cálculo 1, você geralmente começa com funções de R em R, tá? Então, na palavra função, já está implícito que o domínio é R e a imagem são os reais também, certo? Só um instante. Você vai ficar um pouco... Você não vai ficar no caixinho, você vai ficar aqui um pouco. Depois a gente pensa no que você vai fazer. Calma, se acalma. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Quer ficar no colo? Quer ficar no colo um pouco? Quer ficar no colo? Ou quer ir pro chão? Vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui na minha aula. Calma. Então, para de gritar, por favor. Para de gritar, filho. Só isso, por favor. Ok. Então, pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, professor. Opa. Então, deixa eu tentar explicar aqui. O que acontece é o seguinte. Quando a gente fala de uma função, quando está no cálculo 1, a gente fala de funções de R em R. Então, raramente, ou pelo menos em texto de física, as pessoas não ficam o tempo todo definindo que a imagem são os reais e o domínio são os reais, né? Quando você passa para cálculo 3, você começa a falar de funções de R3 em R, hora de funções de R3 em R3, que são os campos vetoriais, e aí, digamos, o termo função começa a ficar um pouco mais ambíguo, né? Você não sabe exatamente se está se referindo a funções de R em R, ou funções de R em R3, ou de R3 em R, ou qualquer coisa do tipo. Então, aqui, no livro, ele começa a adotar uma nomenclatura que não é muito comum, na física, pelo menos, mas é que ele tenta, na hora de dizer a palavra função,
ele já tenta botar um adjetivo ali para se referir a qual é a imagem daquela função, tá? Então, por exemplo, quando você fala que uma coisa é uma forma, você está dizendo que aquela coisa é um funcional, né? É uma coisa que leva uma função. Quando ele fala que é um vector valued one form, ele está dizendo que é uma forma, só que uma forma normalmente dá um número real. Só que ele está dizendo com essa nomenclatura é que essa forma, na verdade, não te dá mais um número real, ele te dá agora um vetor. Certo? Então ele está dizendo que a imagem daquela forma, que normalmente é definido como os reais, ela se transforma num espaço vetorial. Então, aqui, o que ele está querendo dizer com essa nomenclatura é simplesmente que se você pensar numa forma simples assim, quando você contrai ela com um vetor, digamos que seja vetor e forma mesmo, isso aqui é um número real. Quando você pega um cara assim, que é A, B, e contrai com um vetor, VA, esse cara aqui... Amarelo! Amarelo? Vamos continuar branco. Ó. Esse cara é um elemento do espaço vetorial, do TPM. Porque, tá vendo? Sobrou só um índice de vetor aqui, ó. Ó, a mamãe tá te chamando, vai lá com ela. Ele tá calmo aqui, Maria, deixa ele ficar aqui mais um pouco. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que esse objeto TAB, agora, ele pode ser pensado como uma função, porque função é uma palavra que se usa para várias coisas, que agora está levando um vetor em outro vetor. Então, por isso que ele fala que é um vector valued one form, porque uma forma é justamente uma coisa que leva um vetor em alguma coisa, nesse caso leva um vetor num outro vetor. É. Se você pensar num tensor com vários índices, e um deles é um índice de uma forma, forma, você pode pensar que aquilo ali é um tensor valued one form. Entendeu? Ficou mais claro o texto? Obrigado, professor. Beleza. Nada. Fez mais sentido para mim. Muito obrigado. Realmente, mas é uma nomenclatura que não é usada muito, né? Mais alguma dúvida? Professor, eu não estava na última aula, eu tive um probleminha, mas eu não sei se eu poderia só comentar. O exercício 2.5, eu achei ele muito difícil, porque é esse mesmo. Tá falando para provar que um tensor ele não pode ser expressado como um produto exterior de dois vetores, um tensor 2, 0. Isso. Mas, se você subir um pouquinho, eu não sei se talvez eu não entendi direito, mas na descrição que ele está fazendo logo acima, ele está fazendo exatamente essa descrição, né? Isso. Está descrevendo um tensor a partir do produto exterior de dois vetores. Isso. Então tá, eu tô perdido ainda. Porque Tá, ele pede para você provar que não pode. Isso. Não fez sentido. Não. Faz sentido porque você não está prestando atenção numa palavra, que é a palavra general. Então, o que ele está te dizendo é que não é possível que qualquer tensor da forma 2,1 possa ser escrito como um produto de dois vetores. Então, ele está querendo dizer que eu tenho que provar que existem tensores que não são dessa forma. Exatamente. Então, ele escreveu uma letra. Tá. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Se você pensar bem, um tensor que vem de um produto, né, nesse caso, ele vai sempre ser assim, o T, A, B, ele vai ser VA, UB. Certo. E você vê que basta você contar quantos graus de liberdade tem na direita. Na direita você tem 2m graus de liberdade. E na esquerda, um cara dessa forma qualquer, ele tem m ao quadrado graus de liberdade. Digamos que sejam 3 graus de liberdade, né? Então, na direita, você tem 6 graus de liberdade. São as 3 componentes do V e as 3 componentes do U. E na esquerda, você tem 3 vezes 3. Você tem 9 componentes possíveis. Ah, então vai ter... saquei. O que acontece é que quando você cria um espaço linear dos tensores, você poderia, em princípio, escrever isso aqui, ó. VU mais
W não é uma boleta, porque a gente está usando isso para forma, mas LAMB. Isso aqui continua sendo um tensor desse tipo. E você não consegue escrever essa soma aqui como um produto de dois únicos vetores. O A de Ângelo está aqui, ó. Tá? Então você não consegue escrever essa soma como um produto de outros dois tensores, de outros dois vetores. Uhum. Entendeu? Então, basicamente, essa é a resposta do exercício. Então seria porque eu tenho ali alguns graus de liberdade que eu poderia colocar no meu tensor, que eu não posso introduzir eles no meu tensor por meio de uma multiplicação vetorial. Isso. Uma multiplicação exterior. Entendi. Não, saquei. Se vocês já tiverem visto mecânica quântica, vocês vão ver que isso é a diferença de estados puros e estados misturados na matriz densidade da mecânica quântica. Não vi. Espero ver logo, mas... Tá. Mas eu entendi. Nossa, saquei. Valeu, professor. Obrigado. Bom. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Essas dúvidas são ótimas para mim, tá? Porque mostra que vocês estão entendendo, que vocês estão brigando com o material, e eu estou sabendo o que tipo de dúvida vocês estão tendo. Eu tenho mais uma perguntinha com relação à lista de exercício. Quando a gente enviar ela para você, você pretende dar algum feedback sobre ela ou mandar uma resolução para a gente checar pelo menos se está tudo de acordo? Porque eu fiz até agora 3 exercícios da lista e eu não sei exatamente se está no caminho certo. Para mim está satisfatório, mas... Olha, o que eu aconselho vocês é o seguinte, eu vou tentar dar algum feedback, tá? Somente se tiver um exercício que muita gente está errando, eu vou tentar botar ali, na própria espaço de resolução, eu tenho espaço para fazer isso. Então, eu vou tentar dar algum feedback. Mas eu acho que vocês têm que fazer é que, se tiver alguns exercícios que vocês não têm certeza se está certo ou não, vocês tirem dúvida durante a aula. Que é útil para todo mundo, porque geralmente a dúvida de um é normalmente a dúvida da maior parte de vocês. Então, e se não quiserem tirar durante a aula, mandam uma mensagem no Classroom, e se não quiser mandar Classroom, manda um e-mail para mim. Não, perfeito. Beleza? Eu vou terminar a lista e eu vejo daí se está tudo de acordo. Mas brigadão, professor. Nada. Mais alguma coisinha? Bom, pessoal, então vamos discutir aqui o capítulo 4.1. Não, filho, esse aqui é só o papai, tá? Vamos discutir o capítulo 4. Vai lá com a mamãe um pouquinho? Não? Você não quer buscar mais água pro papai? Você pede pra mamãe botar mais água pro papai? Obrigado, filho. Então a gente pode ver aqui o 4.1. Eu passei 4 ponto quanto para vocês? Até o 9. Do 1 ao 9? 4.8. Opa. Foi do 8 ou 9? Deixa eu ver aqui. Do 8, eu acabei de ver. Então tá, pessoal. Então aqui, o que eu acho muito interessante, esse ponto de vista geométrico das formas, é porque você consegue desmembrar vários aspectos geométricos, né, que entram numa teoria, de uma forma clara, pelo menos para mim. Então, o que ele tenta mostrar para vocês é que qual o sentido físico, ou seja, tudo bem, ele construiu tensores, né, e até agora ele não falou para vocês, ou pelo menos eu acho que ele não falou para vocês, que sentido esses tensores têm, né? Porque o que adianta eu construir um objeto matemático cheio de propriedades e coisas e provar que eles fazem isso, que aquilo, se eu não consigo usá-los para mapear alguma coisa na realidade, né? Então aqui começa essa parte bem interessante, que é justamente como que esses tensores, agora, tensores de característica especial, que são tensores formados por formas, né, diferenciais e totalmente antissimétricos. Como que eles podem ser usados para definir áreas, volumes multidimensionais e assim por diante, certo? Então, o que ele mostra primeiro é que, do ponto de vista simplesmente geométrico, você tem que a área calculada a partir desses paralelogramos, ela pode ser vista como um funcional multilinear. Obrigado.
Então você tem a área de A e B, mais a área de A e C, e você vê que esse cara aqui é a área de A e B mais C, né? E é fácil ver que a mesma coisa aconteceria com a primeira entrada daquela área, né? Não teria nenhuma dificuldade entre uma coisa e outra. Então, esses objetos matemáticos com essas propriedades engraçadas que a gente acabou de ver, que são os tensores, eles têm uma contraparte, pelo menos na realidade geométrica, né? Então, eles servem para alguma coisa. E o que vocês poderiam falar, tudo bem, mas isso não é uma coisa característica de espaços planos, não é? Porque aqui a gente está falando desses objetos que a gente está desenhando, são objetos sempre pensados no espaço plano. Eu já vi falar que se a gente for para uma geometria esférica, uma geometria hiperbólica, a soma interna dos triângulos já não é mais, né, 180, você tem um monte de coisa acontecendo ali diferente. E aí que está a beleza disso tudo. Porque aqui a gente está falando de formas diferenciais e de vetores, que são esses elementos que eles vivem sempre no espaço tangente ou no espaço cotangente de uma variedade. E, de certa forma, esse espaço tangente e esse espaço cotangente, eles estão sempre relacionados a uma visão infinitesimal daquela sua variedade. Então, por mais que você tenha geometrias complicadas, todas as geometrias mais complicadas, quando você aproxima para o infinitesimal, naquele tamanho infinitesimal, ela se comporta como uma geometria euclidiana. Certo? Então, esses conceitos aqui de área, eles estão relacionados já com os tensores, e eles estão relacionados também como que você pode construir depois o conceito de área global, né? Que é o que a gente vai ver até a última sessão que eu pedi para vocês olharem. Tá? Então, essa primeira parte ficou claro para vocês, que a área calculada a partir de dois vetores A e B, tem em si aparenta ter uma característica de tensor multilinear? Eu acho que eu entendi. Tá ótimo. Bom, não só essa característica, né, dele ser multilinear, mas também pela forma, né? Porque quando você calcula ali e você impõe a antissimetria dessas entradas, você vê justamente que o módulo que você vai tirar, o módulo não, né, mas a ação daquele tensor de ordem 0,2 em dois vetores vai ter a ver com esse produto antissimétrico deles, né? Justamente da forma antissimétrica que você usou para definir o próprio tensor, né? E é justamente assim que a gente calcula a área. Se você lembrar do produto vetorial, você vai lembrar que o produto vetorial vai dar justamente o volume, né? Que é justamente um produto que vai ser antissimétrico nos três vetores, né? Que é uma coisa que a gente estava vendo bastante em elétrica, quem tiver no curso. A gente viu lá aquelas fórmulas todas. E aqui a gente vai ver aquilo lá de uma forma mais matematicamente rigorosa, tá? Então, depois que ele estabelece a relação entre uma coisa e outra, ele começa a estudar as características específicas desse tipo de tensor. Né? Então, como eu falei para vocês, você coloca a antissimetria que no fim vai dar esse tipo de expressão aqui da área, tá? E ela garante essa mesma estrutura, mesmo que você tenha uma dimensão maior que 2, tá? Como a gente viu no caso novamente, você pegar o tal do produto triplo, né, que é o produto interno. Tudo bem, filho? Tá. Então, a gente viu, né, que a antissimetria está relacionada justamente com aquelas fórmulas, e como eu estava falando para vocês, o produto interno entre um vetor e o produto vetorial de dois vetores, ele é a mesma coisa, né, que você calcularia aqui aquele determinante de uma matriz que é assim, né, V1, V2, V3, U1, U2, U3 e W1, W2, W3. Interessante aqui, né, porque você sabe que se tiver duas colunas ou duas linhas linearmente dependentes numa matriz, essa matriz tem determinante zero, né, que é justamente o fato de que esse cara aqui não vai determinar um volume bem definido se dois dos vetores forem colineares. Então, você vê que existem conceitos de independência linear, volume, antissimetria, estão todos relacionados e interconectados, né? E como a gente viu lá no
no curso de TE. Esse negócio, e a gente vai ver aqui, isso aqui está ligado justamente a quando você pega um produto antissimétrico, né, de 3 vetores, né? O vetor V, o vetor U e o vetor W aqui. W, bom, agora já foi. Então, aqui alguns detalhes, né, que você tem que você pode pegar um tensor do tipo do tensor do tipo 0,2 qualquer, que seria o W-til, e transformar ele ou tirar ou extrair dele a parte totalmente antissimétrica, né? Então aqui é fácil, basta você pegar o V e subtrair VU, né? Então, e dividir por 2 fatorial, que é o número de combinações que você usou. Quando você pega um cara com 3 elementos, fica mais complicado, porque você precisa de todas as combinações de 3 elementos, né? Então você tem o VW, VW, então você vai pegando todas as combinações e você pega todas aquelas que forem um ciclo par, né? Ou seja, que você fez uma troca de vetores de posição um número par de vezes, e você bota o sinal de mais na frente, né? Então você começou com um VW, então você vê que o V veio para cá e o W veio para cá. Então o U andou 2 vezes para a direita. Então, como andou 2 vezes, foram 2 ciclos, então o sinal continua mais. Agora o W está aqui e o V está aqui. Então você vê que o W andou para cá e depois o V para cá. Tá? Então foram duas modificações novamente, então a modificação é par, tem um sinal aqui. Você pode ver que não existe mais nenhum ciclo par que você possa fazer para chegar em um outro elemento, a não ser esses 3 aqui. Esses 3 são os únicos 3 que estão ligados entre si através de permutações pares dos vetores aqui nos argumentos. E aí, quando você pegar uma permutação ímpar, você vai ver que essas 3 são as únicas 3 permutações ímpares que você pode fazer a partir da estrutura original. Tá? E aí você divide por 3 fatorial, que é justamente o número de combinações possíveis. Né? Se você tem uma coisa com 3 entradas e você tem 3 possibilidades, na primeira entrada você tem 3, que você ainda não escolheu nenhuma delas. Então, na segunda você tem 2, porque você já escolheu uma, e na última só tem 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando você tiver para um tensor totalmente antissimétrico de dimensão m, você vai ter m fatorial combinações. Tá? E aí você consegue construir esses tensores numa boa. Você pode ver que você pode deixar a sua base toda ordenada numa mesma escolha de índices, né? E quando você faz isso, você extrai só o que aconteceu com as componentes. Então, essa estrutura 4,2, ela é equivalente a 4,4, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a 4,2, ela é assim, essa forma antissimétrica, em VU, ela vai ser 1 sobre 2 fatorial, W, VU, menos W, U, V. Aí você vai fazer o seguinte, esse cara vai ser 1 sobre 2 fatorial, esse cara vai ser assim, ó, V, Mi, U, Mi, Del, Mi, Del, Ni, tá? E esse outro vai ser, eu vou manter os índices iguais para a gente ter que justamente usar que eles são mudos e reorganizá-los, tá? Então eu vou continuar dizendo que o V, só que o V entra na direita, tá? Então o V, Mi e U, Ni vai ser assim agora, Del, Ni, Del, Mi. Tá? Só que aí como que a gente faz? A gente quer botar a base sempre na mesma ordem. Botar, digamos, sempre o Mi primeiro e o Ni depois. Então, como esses índices são mudos, eu posso mudar esse cara aqui para Mi e esse cara aqui eu mudo para Ni. Quando eu fizer isso, agora eu posso escrever 1 sobre 2 fatorial Mi, Ni, menos V, Ni, U, Mi, e aqui, aquele mesmo elemento de base. Tá?
Então é por isso que ele fala que esse cara aqui é um tensor totalmente antissimétrico. Professor, na minha cabeça eu deveria ter, não sei se deve, possivelmente está correto, mas eu teria considerado a base da forma. Não tem necessidade nesse caso? Ah, espera um pouquinho. O Não, DX... você tem razão, eu tô fazendo besteira aqui. Desculpa, eu tô meio maluco. Aqui... Foi mal, galera. Eu escrevi besteira aqui. Então tá. Nossa. O WA de U de VU vai ser escrito como V Mi U Mi W Mi Ni menos V Ni U Mi W Mini, tá? Que é justamente a contração desse tensor do tipo 2,1, que é esse tensor aqui, 0,2, né, com esses dois vetores. E aí eu troquei a ordem, ou seja, esse cara está contraído com na segunda entrada e esse cara na primeira entrada. Então você reorganiza os índices para que você possa chamar esse cara sempre assim. Ou seja, você chama esse índice de Mi, esse índice de Ni, e aqui sim você vai ter menos dividido por 2 fatorial. Tá? E agora, se você quiser escrever... Bora, rapaz. Ficou claro para vocês isso aqui? Sim. Tá. Aí, se você quisesse escrever isso aqui assim, aí sim você poderia escrever que esse cara aqui é W AB D XA e XB. Aí para você fazer a parte antissimétrica, você teria que ter esse cara aqui. Agora aqui sim, né? W, AB, DX, B. Eu tô usando os índices errados, né? Que eu estava usando antes mini, né? Tá? E aí sim eu poderia escrever agora daquela outra forma. Eu boto em evidência e escrevo o W mini menos W ni. Tá? Mas, bom, essa anotação que eu estou escrevendo aqui não é muito boa, não, tá? É melhor se ater ao que ele estava falando aqui mesmo. Simplesmente a gente fala das componentes, tá? Porque ali eu teria que definir uma coisa a mais para ter uma coisa totalmente consistente. Mas se você simplesmente lembrar sempre que você está atuando numa certa base, aí fica fácil. Basta você pensar que esse cara aqui está atuando numa base, e aí sim você pode escrever as componentes, e aí você simplesmente usa o símbolo colchete que indica essa antisemiterização, ou seja, o colchete, da mesma forma que aqui a gente pegava todas as combinações pares e depois todas as combinações ímpares das posições de U, V, W, a gente faz a mesma coisa aqui na 4445, só que a gente faz com a posição dos índices, tá? Então a gente pega o número de índices que for, vai ser o fator fatorial, que vai ter 1 dividido
por aquele fator, e depois você pega todas as combinações de índices que forem combinações cíclicas pares com o sinal de mais, e depois todas as cíclicas ímpares com o sinal de menos. Tá? Tá? E tem uma coisa interessante aqui, né? Não sei se ele chega a falar isso. Aqui ele define, então, um produto externo, que é justamente o que estava faltando para fazer aquela definição anterior corretamente, tá? Mas uma coisa interessante que ele fala aqui é que se você pega o conjunto dos tensores totalmente antissimétricos, diferente do, por exemplo, do caso totalmente simétrico, eles têm um limite, né? Ou seja, se eu tenho dimensão 5, eu nunca vou ter um tensor do tipo 0,6 totalmente antissimétrico, né? Porque eu não tenho como antissimetrizar em relação a 6 vetores diferentes, porque não existem 6 vetores diferentes no espaço de dimensão 5, né? Então, essa diferença que parece trivial, né, esse fato, mas se você pegar o fato de existirem bósons no universo, né, e férmions, de certa forma eles vêm desse fato, né? O princípio de exclusão de Pauli, de certa forma, é consequência desse limite de dimensões que você pode, de objetos que você consegue construir que sejam totalmente antissimétricos. Enquanto, quando você vai construir espaços para bósons, né, que seriam os fótons, ou o graviton, qualquer coisa do tipo assim, você não tem esse limite, né? Aí você tem condensado de Bose-Einstein, você tem algumas coisas assim, enquanto nos férmions você tem o princípio de exclusão de Pauli, tá? Eu acho que é uma coisa interessante, porque essa construção de tensores aqui, elas são importantes, principalmente porque a gente não usa isso só em geometria diferencial, em que a sua variedade é o espaço onde a gente vive e você tem trajetórias de partículas, né? Esse tipo de construção você pode usar, inclusive, para determinar espaços de funções de onda, né? Funções de onda de muitas partículas e tal. Então, é a mesma matemática, a mesma geometria diferencial. Professor, Pode falar. você acabou de comentar, esse exercício 4.3 pede para... Como mesmo? Pede para falar sobre isso, né, que você disse. Que você não consegue colocar Isso. vetores. Eu acho que eu não entendi direito, você pode repetir? Posso. Não fechou na minha mente. Você pode dizer o seguinte, olha, eu estou no espaço bidimensional, tá? Eu estou no espaço bidimensional, então eu quero construir agora um tensor do tipo 0,3, no espaço bidimensional. Tá? Então, tudo bem, vou escrever. Então, eu vou falar que o meu WA, ele é tal que V, U e W é totalmente antissimétrico. Ou seja, isso aqui é igual a menos A de U, V, W, e também é menos o WA de VWU, tá? Mas fala, pô, professor, você construiu aí, tá aí o meu tensor totalmente antissimétrico em 3 índices para 3 vetores. Só que aqui entra a questão da dimensionalidade. O fato dele ser... o fato desse espaço ser bidimensional fala que se esses 3 vetores aqui... se você pegar 3 quaisquer vetores, é impossível que o terceiro não seja uma combinação linear dos outros 2, né? Porque como você está no espaço bidimensional, você só tem no máximo 2 vetores linearmente independentes. Então o W, ele sempre vai poder ser escrito como alfa V mais beta U, né? Ou seja, na melhor das hipóteses, 2 são linearmente independentes. Na melhor das hipóteses. Então, o mais independente que você pode ter são o V, que sejam linearmente independentes, e o W, uma combinação linear desses 2. Então, mas se isso for verdade, acontece então que o meu W A, ele vai ser V, U, alfa V mais beta U. Só que isso aqui vai ser alfa, WA, V, U, V.
Só que a gente sabe que esse cara aqui é zero, porque como ele é totalmente antissimétrico, a gente pode mudar aqui uma vez, e aí depois a gente muda o V com V, o símbolo não muda, mas muda o sinal. A única coisa que é igual a menos ela mesma é zero, então isso aqui tem que ser zero. E o outro termo vai ser beta, WA, V, U, que é zero pela mesma razão. Então, esse cara aqui, ele vai sempre ser zero. Qualquer tensor do tipo 0,3 totalmente antissimétrico, no espaço bidimensional, é zero. E é Professor, fácil mostrar que isso vale para qualquer caso, qualquer dimensão maior que 0,3. Sim. 0,8, a mesma coisa. eu acho que se escrever a forma, né? Essa forma antissimétrica com relação aos seus componentes e suas bases, né? Por exemplo, um dx alfa, dx beta e um dx gama, com aquele produto tensorial entre eles. Eu tenho, então, essas três componentes da base da minha forma. E já que eu tenho menos dimensão, eu vou acabar tendo... eu acho que eu entendi. Eu vou... Pera um pouquinho, não estou entendendo a sua dúvida. Não, era exatamente esse exercício mesmo e a forma como você fez, mas eu acho que eu pensei em uma outra forma que também faz sentido. Eu não sei se está correta. Mas... eu acho que eu entendi o que você começou a falar, então. Você estava começando a falar o seguinte. Exato, eu posso porque as bases escrever eu tenho menos. Vai dar um... WA, eu posso escrever como sendo W mini Isso. DXMI D Isso mesmo. XNI, né? Isso eu tenho uma Exatamente. dimensão Aí, só. e se você for fazer isso em 3, mini alfa DX mi DX mi X alfa. DX alfa. É um pouco mais difícil de provar aqui, mas dá para provar igual. Porque ele coloca, né, aqueles vetorzinhos lá no começo, que daí o produto de um desses daí vai ser zero já. Não, tudo bem, mas justamente, se você pegar aqui esse cara for 1, 2, esse cara tem que ser 1 ou 2, não tem jeito. Então, se esse cara for 1 ou 2, isso aqui é zero. É tão simples quanto o outro. Não, fechou, valeu. Bateu aqui, caiu a ficha. Mas você vê que aqui a informação sobre a dimensionalidade da base vem aqui no dx, dy, dx mi, dx ni e dx alfa. Enquanto lá naquela forma mais geométrica, aquilo não está explícito. Então, eu precisei usar aquilo mais indireto, né? Não entendi. Valeu, professor. Tranquilo. Ok. Então, isso aqui é o que faltava nessa definição 4.8 para poder definir aquela expansão que eu estava fazendo para vocês de uma maneira ali, mas não estava certo, tinha um detalhe faltando. Então, aqui você vê, o que é interessante é que, se você usar uma base de forma, mesmo que o seu objeto aqui, digamos que você está escrevendo o seu W, né? Aí você escreveu o seu W assim, W, mini, dx mi, dx ni. Se esse tensor aqui não for totalmente antissimétrico, você sempre pode escrever ele como sendo o W totalmente antissimétrico, mini, mais um pedaço simétrico. Tá? dx mi, dx ni. Então, mesmo que você comece com um tensor do tipo 0,2, que não é totalmente antissimétrico, no fato de você ter contraído com essa base, que tem essa característica de ser totalmente antissimétrico, faz com que esse termo aqui seja zero. Tá? Isso é outro truque que a gente pode usar. Tem várias continhas complicadas que às vezes você usa esse truque. Você sabe que um cara contraído, você tem um tensor T mini contraído com outro tensor, assim, aí você sabe que esse cara é totalmente antissimétrico, então você pode simplesmente reescrever isso aqui como sendo assim, mini, W, mini. Porque você usa a antissimetria desses índices aqui para jogar fora a parte simétrica desse cara aqui. Tá? Ok. Tem uma álgebra de Grassmann.
Essa parte aqui da manipulação, ela é razoavelmente simples, né? É simplesmente a extensão daquela ideia de que quando você passa uma forma para uma outra, né? Quando você comuta, você tem um objeto complicado, assim, W, L, M, e você troca um deles um pelo outro, né? Você tem aqui W, e aí você troca aqui o M, e o L, você troca o sinal aqui. Mas aí você pode pensar que esse objeto aqui, ó, você está pensando como um objeto só. Então, quando você trocar ele de posição com W, você tem uma coisa assim. Vai ficar menos, né? Isso aqui é igual a menos L, W, M. Alguém falou alguma coisa aqui? Ah, não. Troquei o sinal uma vez, né? E agora eu vou trocar mais uma vez. Vai ficar mais agora aqui. Então, vou ter L, M, que é o objeto que eu tinha anteriormente aqui, né? E eu tenho aqui o meu W. Então você vê que quando eu troquei a posição de um para o outro, o fator que apareceu aqui foi menos 1 vezes a ordem desse cara, a fórmula que ele dá aqui. A ordem de um vezes a ordem de outro. É uma forma P e outra forma Q. Então, quando eu troco um pelo outro, vai ficar 2 vezes 1, né? Então, é menos 1 elevado a 2. Então, tá vendo? A ordem desse cara é uma 2 forma e esse cara é uma 1 forma. Então, isso aqui é elevado a 2 vezes 1. Por isso que o sinal aqui é mais. Aí você pode falar, poxa, parece que é meio inútil dar essa fórmula, porque é tão simples eu fazer essa permutação aqui. O problema é que, como na mesma questão que apareceu naquele exercício que você prova que nem todo o tensor pode ser escrito como produto externo de dois vetores, a mesma coisa acontece com duas formas, uma 2 forma. Então você pode ter uma coisa assim que é W, externo, uma coisa que é uma 2 forma, só que essa 2 forma ela pode muito bem ser alfa, L, M, mais beta, X, Y. E você quer saber como é que você comuta esse cara aqui com essa coisa mais complicada, que eu vou chamar de uma 2 forma. Nem toda 2 forma pode ser escrito como produto de duas 1 forma. Então, nesse caso aqui, você usa aquela fórmula, você sabe que esse cara é uma 2 forma, esse cara é 1 fórmula, então você pode trocar a posição de um para o outro, você pode fazer isso aqui. E botar o W aqui. E aqui o termo vai ser menos 1 elevado a 2 vezes 1, que é mais, que é 1, certo? Ok. A contração com um vetor. Tá? Aqui é super interessante. Vocês, nesse curso, vocês, quer dizer, nesse momento do curso de vocês, não viram nada de mecânica quântica ainda, né? Não. No terceiro ano, não. Tá. Nem tipo um curso de física quântica, não tem um curso de física moderna que vocês veem alguma coisa, tipo quantização do oscilador harmônico, não vê nada disso. Eu acho que tem Física Moderna 2, eu acho que é no segundo semestre do terceiro ano. Ah, tá. Bom, então não vai adiantar nada eu falar para vocês que essa contração aqui 213, ela tem justamente a ver com o operador de criação e aniquilação. Mas eu acho que Física Moderna, pelo menos um curso que eu fiz de Física Moderna 2, ele também não, o professor não chegou a cobrir nada disso, não. Bem mais superficial. Mas vocês vão ver isso com certeza em Mecânica Quântica 1, né? Ok. Tá, essa parte de restrição de formas é formal, não tem muita importância. Os campos de forma, da mesma maneira que antes a gente tinha um vetor num TPM, agora a gente tem uma forma no TPM estrela,
né, a gente pode agora definir um forma em cada um desses TPMs e definir um campo. Da mesma forma, a gente pode definir o campo de vetores e fazendo combinações desses campos, a gente pode definir agora campos tensoriais, ou seja, são tensores definidos em toda a variedade, ou pelo menos um aberto da variedade, de forma que quando você pegar o valor deles num ponto da variedade, ele vai te dar um tensor naquele ponto da variedade. Tá? Finalmente, ele vai falar de orientabilidade. O conceito de orientabilidade é um conceito bem geométrico, né? Na verdade, é difícil você está tão acostumado com superfícies orientáveis que quando você fala de uma superfície não orientável, você se confunde, né? Que acho que a mais famosa é a banda de Möbius, né? A faixa de Möbius, que você pega uma faixa, em vez de você colar ela assim, você cola ela assim, certo? Então, você vê que não tem qual é a parte de fora e a parte de dentro da faixa de Möbius, né? Não tem muito como você falar isso. Porque se você fala que a parte de fora é essa aqui, aí você dá uma volta, você volta aqui embaixo. Opa, mas agora, antes eu estava apontando para cima, agora é como se você estivesse andando no universo e você chegasse num ponto do universo em que seu braço direito virasse o esquerdo. Né? Você invertesse ali, digamos que fosse só uma dimensão. E que você se invertesse todo. Né? E você agora ia parar de ser canhoto, ser destro ou vice-versa. Então, esses espaços não orientáveis, né, onde você não tem certeza, onde a direção não tem um conceito único, eles são difíceis e geralmente não são muito úteis porque você não consegue definir integração, né? Porque justamente, lembra que a integração agora vai ter a ver com essas formas. E essas formas, elas dependem da ordem dos seus vetores, elas têm uma certa, como é que se diz? Sinal, tem um certo sinal. Então imagina o seguinte, imagina que uma dimensão do seu espaço é uma faixa de Möbius e a outra dimensão do seu espaço é uma dimensão normal, infinita. Então se você tem aqui um vetor x e y, ou uma dois-forma, né? Você tem uma coisa assim, dx, dy. Só que esse seu dx aqui é na direção da faixa de Möbius. E aí você dá uma volta na faixa de Möbius, e na hora que você voltou para o mesmo ponto que você estava, ele agora é menos dx. Então, a área... Desculpa, dy. O elemento de área ali, ele não tem um sinal bem definido. Porque depende da volta que você deu ou não deu na sua variedade. Então, basicamente, o que a gente quer é trabalhar com variedades que não tenham essa complicação da não orientabilidade. Tá? Tanto que se vocês forem pegar um texto de relatividade geral que seja mais completo, ele vai falar várias restrições que você vai botar na sua variedade. Então, eu quero uma variedade pseudo-riemanniana, sem infinito, orientável, e o que mais ele vai exigir? Talvez globalmente hiperbólica. Então, ele vai exigir uma série de coisas que, se você não tem ela na descrição do seu universo ou do seu espaço, você não consegue definir vários objetos matemáticos que a gente usa e que a gente sabe que são mapeados em coisas reais, né? E aqui, finalmente, entra o conceito de integração via formas diferenciais, que é o conceito final que a gente vai ver aqui nessa parte de geometria diferencial. Então, a gente tinha visto lá no comecinho que essas formas diferenciais elas estavam ligadas intimamente aos volumes, né, os hipervolumes ali. E a gente pode ver isso dessa forma aqui, que eu acho super interessante, que é você imaginar que você tem um certo sistema de coordenadas, x, né, xi, né, que você tem i coordenadas, e que você agora tem um vetorzinho que tem uma direção infinitesimal, você tem um vetor infinitesimal em cada uma dessas direções. Tá? Então, você está vendo? Eu tenho um vetor aqui, eu tenho um outro vetor aqui, tá? Eu tenho um outro vetor aqui. Agora, olha que interessante. Quem são esses vetores? Imagina que você está na sua variedade, aqui. Imagina que você está na sua variedade, e você tem um certo ponto aqui. E aí esse ponto, ele tem um aberto em volta dele que você mapeia no RM. Aí você mapeia através desse mapa φ aqui, e você tem uma coordenada x aqui.
Tá? Agora imagina que você pega esse x aqui, ele tem m coordenadas nele. Imagina que você pega só a miésima coordenada e muda só ela e mantém as outras fixas. Né? Então digamos que esse cara aqui, o φ menos 1 disso aqui seja igual a p. Então se você pega todas as coordenadas aqui, o x, né, ele vai ser uma coisa assim, x1, x2, papapá, xn. E aí você define aqui agora uma certa curva C, que vai ser assim. x1 mais epsilon, x2, papapá. Vamos chamar esse cara aqui de curva C1. Tá? Então, C1 de 0 é igual a x. Né? E se eu andar aqui só na coordenada 1, eu vou estar fazendo uma linhazinha aqui, que depende do meu sistema de coordenadas, mas faz uma linha só. Se eu pegar o C2, onde agora o epsilon é somado na coordenada 2, eu vou ter outra trajetóriazinha aqui na minha variedade. E assim por diante. E cada uma delas vai me definir um vetor, que eu posso definir como sendo del C1, del epsilon. Isso vai me dar um vetor tangente aqui. Tá? Porque agora essa curva, eu posso botar ela na própria variedade. Uma curva na variedade, ela tem uma classe de equivalência relacionada a ela, e eu falo que essa classe de equivalência é um certo vetor tangente ali naquele ponto. Então você pode ver que eu posso usar um sistema de coordenadas para definir uma certa base de vetores, tá? Que é o que a gente estava fazendo o tempo todo. Mas por que serve isso? Se eu pensar que infinitesimalmente a área formada por essas pequenas variações, né? Então eu estou ali no sistema de coordenadas esférico, eu estou em um certo ponto fora da origem, aí eu movo θ, movo φ, movo r. E isso vai me dar 3 vetorizinhos infinitesimais aqui. E aí eu vou dizer que esse cubo aqui tem um certo volume. Esse volume nada mais vai ser do que dx, delta x1 vezes delta x2 vezes delta x3. Só que esse número não é nada mais do que a ação dessa forma aqui, dx1, dx2, dx3, nesses vetores aqui, que são essas pequenas variações coordenadas. Tá? Então aqui, eu sei que eu estou me referindo um pouco ao curso de Física de Eletro, e desculpa para quem não está fazendo, mas quem tiver dúvida, é claro que eu vou dar explicações sobre isso, mas você vê que esse é o conceito geométrico que você consegue construir esses elementos infinitesimais sem ficar se referindo a um sistema de coordenada cartesiano. Tá? Você define ele diretamente, mas veja, aqui tem uma escolha. Tá? Por que essa minha forma n-dimensional que eu estou usando para calcular o volume é simplesmente dx1, dx2, dxn? Porque se eu calcular isso aqui em outro sistema de coordenadas, eu vou ter uma função aqui na frente, que vai ser o jacobiano da transformação, que é o que a gente vai ver logo na frente. Então essa escolha de você dizer quem é a sua forma de integração num dado sistema de coordenadas é uma escolha arbitrária, ou seja, você tem várias noções de integração diferentes no mesma variedade. Você tem várias medidas de volume numa variedade arbitrária. O que acontece na prática, e ele vai fazer referência a isso, mas como a gente não viu essa parte de métrica, eu acho que vocês provavelmente não entenderam, é que quando você tem uma métrica no seu espaço, existe um conceito de volume que vem naturalmente associado àquele conceito de métrica. Ou seja, uma métrica define um conceito de volume, mas um conceito de volume não define um conceito de métrica. Ou seja, o conceito de volume ele é menos impositivo do que um conceito de métrica, tá? Bom, e aí você vê que esse cara aqui é justamente o volume daquela célula, m-dimensional, né? E você pode dizer que isso aqui, digamos, é uma integral infinitesimal, uma integral em que os seus elementos inferiores e superiores da sua integração estão infinitesimalmente próximos uns dos outros, tá? E aí você define a integral num volume grande, justamente como sendo a soma sobre todos esses caras aí, que é justamente essa fórmula 418, tá? Ou seja, olha aqui, esse símbolo de definição é importante para entender como que você sai do lado esquerdo para o lado direito, tá? Porque no lado direito, a primeira coisa que a gente nota é que a gente está num certo sistema de coordenadas específico.
E o lado esquerdo, a gente tem uma forma que não faz referência a nenhum sistema de coordenadas. Tá? Então, essa forma aqui, para ela ser calculada na prática, você tem que escrever ela no sistema de coordenadas. E quando você escreve ela no sistema de coordenadas, você tem que calcular que esse f aqui. Tá? Então, o passo a passo para fazer o cálculo de integral em volumes em variedades é você primeiro definir a sua forma, ou você define ele no sistema de coordenadas, como a gente faz no caso euclidiano, ou você define geometricamente de outra maneira, tá? E uma vez definido ele, você escolhe em qual sistema de coordenadas você quer integrar. Uma vez que você escolheu o sistema de coordenadas, agora você calcula aquela sua n forma naquele sistema de coordenadas. Isso vai basicamente te dar a expressão 418. Né? E sendo que aqui essa integração é simplesmente do volume. Mas se eu quisesse integrar uma densidade naquele volume, a minha fórmula ia ser simplesmente integral daquela forma, né? Vou botar assim para ficar melhor. Uma certa função qualquer, sendo essa f de m em r, tá? Essa função integrada na forma, nada... Mas f é ruim, né? Deixa eu botar outro. Uma rho. Isso, ótimo. Rho, w, nada mais vai ser, usando aquela mesma notação, do que a integral de rho de x, f de x, e é assim, dx1, dx2, que é a integral de Riemann que vocês estão acostumados. Tá? Sendo que esse cara aqui, ó, é o tal do jacobiano, que é basicamente, no caso euclidiano, a transformação, é o jacobiano da transformação cartesiana para o sistema de coordenadas específico que você está trabalhando naquele momento. Tá? Sendo que aí, para a gente definir a forma certa, digamos assim, a gente definiu que a forma certa é justamente a forma que a gente vai usar é dx1, dx2, dx3, onde nesse caso, essas aqui são coordenadas cartesianas. Tá? Então eu digo que a minha forma que dá o volume certo no espaço euclidiano é essa forma aqui para coordenadas cartesianas, que vai ser diferente dessa forma aqui. Tá? Isso aqui não é igual a essa forma aqui. Porque precisa aparecer aqui o r quadrado seno θ, que vem, se você quiser manipular o lado, as formas aqui, escrever x1 como sendo r, cosseno seno θ, cosseno φ, esse cara aqui r, seno θ, seno φ, e assim por diante, se você substituir aqui e usa a regra do produto externo, você encontra que esse aqui é a função que multiplica, né? E se você olhar isso do ponto de vista do cálculo 3, em que você tem a jacobiana da transformação de coordenadas, que vem daquele determinante da matriz, você vai obter a mesma fórmula aqui. E é nesse sentido, então, que essa expressão 418, ela é independente de sistema de coordenadas. É que, na verdade, o f e o dx, ambos dependem do sistema de coordenadas, de forma que quando você faz a transformação, o f e o dx mudam, de forma que o resultado é sempre igual. Professor, Pode falar. é porque no livro do Schutz ele dá uma, tipo, ele até fala que é uma certa, como que era? Uma definição pictória Uhum. das formas, né, que ele explica como se fossem as superfícies. Então agora para mim tá parecendo que eu posso imaginar uma forma na minha variedade como sendo esses elementos de volume, ou não? Eu pensaria um pouco diferente. Eu pensaria que a forma, ela é uma regra de como calcular volumes. Uma regra de como calcular volumes. Por quê? Porque você vê aqui, ó. Você pega aqui a forma de x1, digamos aqui coordenadas cartesianas, tá? Sim. dx2, dx3, tá? Isso aqui em si, ele não tem nenhum número real associado a ele, tá?
O que a gente pode pensar aqui é o seguinte, eu vou atuar essa forma aqui em Um vetor. del, del, θ, del, φ e del, del, r. Tá? Certo. Uhum. E aí você vai ter justamente, isso aqui vai ser a combinação totalmente antissimétrica desses caras aqui. Então isso aqui vai ser aquela matriz lá. Del x1, del θ, del x1, del φ, del x1, del r. Para calcular essa aplicação aqui, se pegar todas aquelas fórmulas, você vai ver que vai dar isso que eu estou escrevendo aqui. Del x2, del θ, del x3, del φ, del x... meu Deus. Del x2, del x2, del r, e o último aqui, del x3, assim por diante. E o determinante aqui vai ser justamente o número que eu vou obter aqui. Então, tá vendo? Eu dei um trio de vetores e ele me retornou um número. Certo. E esse trio de vetores que está aparecendo aí é justamente aqueles pequenos deslocamentos que eu estou fazendo naquele espaço tangente. Eu estou fazendo 3 pequenos deslocamentos e estou querendo saber qual é o volume ocupado pelo o volume dentro do paralelogramo definido por esses 3 vetorizinhos aí. Tá, certo. E aí, se você pensar que esses 3 vetores aqui eles estão definindo 3 direções de um volume que eu vou integrar que seja global, então esse cara te dá o elemento de integração para você calcular esse volume maior total. Certo. Que é medido, de certa forma, medido por esse dx, dy, dx1, dx2, dx3. Né? E no caso, como essas n formas, numa variedade n-dimensional, são espaços de uma dimensão, então a única liberdade que você teria é que você, em vez de definir sua variedade com um 1 aqui na frente, você poderia ter uma função arbitrária de x aqui. Então a diferença entre duas noções de medida em 3 dimensões, né, numa variedade tridimensional, é simplesmente a diferença de uma função aqui. Tá, deixa eu... Acho que sim. Acho que tá entendido. Certo. Não é propriamente dito o elemento de volume, né? O elemento de volume, como você disse, eu só vou obter quando eu contrair ele com esses vetores. Entendi. Isso. Tanto que aqui nessa passagem, aqui do lado esquerdo para o lado direito na 418, é justamente isso. Ó. Você tem o W. O W é uma forma qualquer. Para você extrair o F de dentro daquela forma, você escolheu um sistema de coordenadas. Dentro daquele sistema de coordenadas... exatamente. Dentro daquele sistema de coordenadas, você fez aquela brincadeira onde você pega um ponto, você varia só mudando uma coordenada, depois só mudando a outra, só depois mudando a outra. Pegou cada um desses vetores, alimentou na sua forma e calculou o F. Rapaz, certo. Fez sentido. Saquei. Valeu. Obrigadão. Nada. Aí que ele está mostrando justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Você faz uma mudança de coordenadas no lambda e no mi, e aí você vai encontrar essa variação aqui. Essa variação vai ser justamente o jacobiano da transformação de coordenadas, tá? Ok. Professor, Pode falar. nessa parte final apareceu uma dúvida que eu procurei, talvez eu vou ler de novo ele depois, mas só para eu não tô conseguindo entender ao certo qual que é a diferença dessa orientação interna e orientação externa da minha variedade. Ele Tá, traz deixa, essas duas, eu não sei, não ficou claro. Eu vou ler de novo, mas se você puder me dar um nortezinho já deixa eu só... facilitaria a leitura. Tá. É porque isso aqui vai entrar um outro... Se é o que eu estou pensando... É. Uhum. Uhum. Uhum.
Tá. Então, aqui é o seguinte, é que essa aqui é uma coisa que eu quero voltar quando a gente estiver olhando a parte de equações diferenciais parciais, porque, veja, aqui eu estou falando para vocês de integração e variedades, né? Aí você, e se você prestar atenção, a gente falou só de integração volumétrica. Então, assim, poxa, eu tenho uma variedade tridimensional, que é o espaço euclidiano que a gente trabalha. E no espaço euclidiano a gente tem integração em volume, tudo bem, mas a gente tem muita integral de linha e tem integral de superfície também. Como que eu posso, então, usar essas mesmas técnicas de geometria diferencial para definir integração em 2 dimensões ou 1 dimensão? E aí, justamente, entra aí uma série de detalhes que vão combinar no teorema de Frobenius, que mostra quando você consegue definir uma hipersuperfície que pode ser integrada dentro da sua variedade. Então, aqui, o que ele está falando é o seguinte, quando que você tem hipersuperfícies que são orientáveis, né? Ou seja, se eu tenho uma variedade em M orientável, será que minha hipersuperfície dentro dela vai ser necessariamente orientável ou não orientável? Certo? Então ele dá o exemplo aqui da faixa de Möbius, que é uma subvariedade de R3. R3 é orientável, né? E essa faixa de Möbius é uma subvariedade. A faixa de Möbius é unidimensional, tá? Isso. E ela não pode ser, ela não é externamente orientável porque você não consegue definir um vetor numa direção só. Se você pega a sua faixa de Möbius dentro do R3, você não consegue um vetor que fica lá, digamos, apontando para fora dela dentro daquela faixa. Que era justamente o que eu estava falando para vocês. Se você pega esse vetor que está apontando para fora na faixa de Möbius e você dá uma volta na faixa de Möbius, ele volta aqui embaixo. Tá? Então ela não é externamente orientável nesse sentido. E aí tem alguns detalhes de quando um é internamente orientável ou externamente orientável, mas eu preciso ver, ou você tem uma dúvida mais específica, ou se você quiser que eu fale mais sobre isso, eu preciso me concentrar e ler um pouco sobre isso. Não, eu vou ler mais uma vez também. Ler mais uma vez e ver se eu consigo tirar mais informação. Mas valeu. Mas você vê aqui, um sistema de coordenadas que você tenta botar com orientação Sim. direita num pedaço da faixa, ele vira esquerda quando você dá uma volta. Quebra. Não, eu vou ler de novo essa parte aqui. Valeu, senhor. Beleza. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Aqui. Então, a gente vai começar na semana que vem a parte de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá? E aí no finzinho eu vou mostrar como que isso aqui está relacionado com essas coisas que a gente estava brincando agora de variedades, tá? E aí a gente pode até ver, inclusive, não sei se depende de quanto tempo a gente vai ter para gastar nisso, mas eu posso falar um pouco de formalismo hamiltoniano, como o formalismo hamiltoniano pode ser escrito, né, no contexto de geometria diferencial, e requer várias dessas técnicas que a gente vai desenvolver para resolução de equações diferenciais lineares, né? Tem vários sistemas interessantes que a gente pode tirar disso aí. Equações diferenciais, por exemplo, o problema do oscilador harmônico com a massa e a frequência dependentes do tempo é um problema que aparece frequentemente em várias áreas da física e é super interessante porque você pega um sistema que é trivial, no caso independente do tempo, e ele se torna um problema praticamente impossível de você ter uma solução total, completa dele, simplesmente por colocar a dependência, você botar uma dependência arbitrária no tempo, na massa e na frequência do oscilador harmônico. Né? Então você pegar uma mola que por alguma razão o coeficiente da mola muda com o tempo, você não consegue mais resolver analiticamente o seu problema.
E é interessante que você consegue associar isso a uma série de coisas legais em cosmologia, como criação de partícula, a própria formação do espectro primordial das perturbações cosmológicas, ela vem simplesmente de uma resolução de uma equação de segunda ordem, banal, e você vê, o cara, não sei se ele vai ganhar o prêmio Nobel, mas se um dia provarem a relação de consistência dos modelos inflacionários, o cara que descobriu que esse mecanismo, ele simplesmente usou isso, ele usou soluções de equações diferenciais de segunda ordem para mostrar que o universo tem esse espectro de potência. Então, tem uma série de coisas interessantes que você já tira de problemas que dão um passo além daquilo que é trivial. Mais alguma dúvida aqui? As notas vão vir, tá? E eu vou botar os detalhes mais importantes que eu acho que para vocês entenderem disso tudo. Porque, novamente, esses livros aqui, o livro do Schutz, ele é um livro bom também, mas é também um livro de consulta, não é um livro para você ficar lendo ele de cabo a rabo. É um livro que ele fala de muitos assuntos, muitas coisas diferentes. Raramente você quer saber de todas elas ao mesmo tempo, então você geralmente consulta aquilo que você está interessado. Então é um livro que, por outro estilo, também não vai ao ponto, como o livro do Chris Isham, que também não vai ao ponto. Então, nas notas, eu espero deixar essas coisas mais consistentes, que vocês podem depois lê-las e se referir a elas. Beleza? Beleza, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos encerrar a aula, então? Beleza. Você ia perguntar alguma coisa, Gabriel? Você falou beleza. Não, nada. Tranquilo, então. Então tá, pessoal. A gente se vê terça-feira da semana que vem. E aí, sexta-feira ou sábado, eu mando para vocês já o assunto e a lista da semana que vem. Ok, Firmeza. então. Muito Beleza. obrigado. Até mais, professor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, hein?